Este é o podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, oferecido pela Blue Plano de Saúde. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Camila Pepe e hoje eu estou com a Laura Murta e a gente recebe o Dr. Fernando Bacal para falar sobre biotecnologia aplicada à cardiologia. Essa é a vertical de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar os nossos conteúdos sobre biotecnologia e inovação. Lembrando também que ao final desse episódio você pode acompanhar o nosso Momento Saúde 360, oferecido pela Blue Plano de Saúde. É um espaço para a gente debater inovação, tecnologia e humanização do cuidado à saúde. Confira agora um trecho dessa entrevista que você pode acompanhar na íntegra no fim desse episódio. O mercado hoje reconhece a Blue como uma empresa de grande tecnologia, além de ter uma tecnologia muito avançada, produtos bem competitivos. Então agora a gente dá sequência ao nosso podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil. Como eu falei, hoje a nossa conversa vai ser sobre biotecnologia associada à cardiologia. A gente tem o prazer de receber aqui o Dr. Fernando Bacal. Dr. Fernando, que é diretor do Núcleo de Transplantes do INCO, do Hospital das Clínicas da USP, e também livre docente em cardiologia pela USP. Prazer, Dr. Fernando, receber você aqui. Obrigado, Camila. Obrigado, Laura. Prazer estar aqui discutindo ciência e inovação. Perfeito. Bom, como eu falei, a gente vai falar hoje sobre biotecnologia aplicada à cardiologia. Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostram que as doenças cardiovasculares são a maior causa de mortalidade aqui no Brasil. Bom, diante disso, sem dúvida é muito bacana que a gente possa conversar sobre inovações tanto voltadas para o tratamento desses pacientes quanto também para o diagnóstico, porque a gente poder antecipar ou evitar que esses pacientes tenham esses eventos pode ser super importante. Então, doutor Fernando, é um prazer poder conversar com você um pouco hoje sobre essas inovações e para a gente começar essa conversa, eu queria que você contasse um pouco a questão voltada para a terapia gênica nas doenças cardiovasculares. O que a gente tem hoje, que inovação você enxerga como mais importante dentro desse contexto? Bom, Camila, eu acho que a área da cardiologia, como você comentou muito bem, continua muito prevalente. Muitos eventos cardiovasculares, muitas mortes ainda relacionadas a doenças cardiovasculares. Então, isso abre perspectiva de que se busque novas alternativas para o tratamento, não só para o tratamento, para o diagnóstico, para a monitorização. A terapia gênica vem nesse contexto. Então, tem vários exemplos do que essa terapia pode impactar, desde o desenvolvimento de novas moléculas. Então, nós temos as moléculas, por exemplo, do colesterol, que partem de dados de mudança da sinalização gênica de receptores de colesterol, que hoje tem um grande impacto. Então, não só as estatinas, hoje a gente passa para uma etapa de utilização de injeções subcutâneas que conferem uma redução muito grande no nível de colesterol para pacientes que a gente precisa efetivamente fazer essa prevenção mais intensa, hipercolesterolemia familiar, pacientes que já tiveram eventos cardiovasculares, pacientes jovens que tiveram eventos cardiovasculares. Então, essas novas moléculas vêm desse aspecto, dessa possibilidade de atuar na transcrição gênica de RNA. Por outro lado, também buscando uma doença como a amiloidose. Não sei se vocês já ouviram falar, a amiloidose é uma doença que é uma deposição de proteína que faz com que o coração fique duro e leve à insuficiência cardíaca. É uma doença que cada vez mais fazemos diagnóstico, não tinha tratamento, alguns remédios ainda caros, disponíveis no mercado, inclusive no SUS, mas recentemente, como é uma mutação gênica que leva à formação dessa proteína, que deposita no coração e em outros órgãos, pela primeira vez se viu por tecnologia de CRISPR-Cas9, de edição gênica, a mudança dessa mutação, dessa alteração gênica e a redução do depósito amiloide, abrindo perspectiva para um novo tratamento. Isso vem avançando em várias áreas da cardiologia. Então, na célula-tronco, para aumentar vasos para pacientes que têm grandes entupimentos nas coronárias ou grandes obstruções, então aumentava novas vasculaturas com vetores virais de adenovírus, podendo gerar
angiogênese, novos vasos. Então, acho que é um mundo que se abre, ainda desconhecido. Acho que nós vamos aprender ainda com isso, mas eu vejo grandes perspectivas para que a gente consiga oferecer para os nossos pacientes, em cima desse novo conceito, novos tratamentos. Agora, doutor Fernando, a gente já falou bastante aqui até no nosso podcast sobre a questão de personalização do tratamento, né? Esse tratamento principalmente na oncologia, né? Algumas terapias gênicas no âmbito das doenças raras. Como é que isso tem sido na cardiologia? Né? Hoje a gente já pode falar de uma medicina de precisão dentro da cardiologia, de uma medicina personalizada, e principalmente quais são, do seu ponto de vista, os principais desafios? Sem dúvida, Laura, isso a medicina de precisão, nós discutimos no nosso dia a dia hoje na cardiologia, entender por que pacientes são respondedores e não são respondedores a determinado tratamento. Então, você oferece um tratamento, um paciente vai muito bem, outro paciente não vai bem. E hoje a gente entende a farmacogenômica, que existe uma predisposição gênica, ou dentro dessa medicina personalizada, conseguir entender aquele perfil do paciente e poder escolher o melhor tratamento com melhor chance de resultado e também não submetê-lo a tratamentos que podem ser fúteis, né? Então, começamos a ver testes genéticos para entendimento, testes de resposta medicamentosa, o entendimento de uma doença que nós imaginávamos um fenótipo como ela se manifesta totalmente igual para o mesmo paciente. Hoje a gente sabe que não é igual. Uma insuficiência cardíaca, ela é muito diferente, às vezes o mesmo fenótipo, mas genótipos diferentes e se manifestam, tem vários mecanismos diferentes acontecendo num paciente, no outro que apresentam-se com uma via final, que é a insuficiência cardíaca. Então, hoje a gente começa a ter um pouco desse entendimento. O impacto terapêutico ainda em cima disso ainda é um horizonte a ser vencido, né? Mas eu vejo uma preocupação disso cada vez maior, mesmo das moléculas, das doenças raras. Eu dei um exemplo aqui de amiloidose, que a gente achava que era doença rara, hoje a gente sabe que era uma doença pouco diagnosticada. E no meu campo de trabalho mais específico na cardiologia, que é insuficiência cardíaca e transplante, a insuficiência cardíaca é uma doença que tem múltiplas facetas. Uma doença muito prevalente, 1,5% da população mundial, várias etiologias, componente genético, e a gente poder oferecer um tratamento mais personalizado, saber que determinado remédio pode ter mais efeito para melhorar a função do coração, melhorar a qualidade de vida e ter menos desfechos cardiovasculares é importante. Então, hoje está na mesa essa discussão da medicina personalizada e vai avançar cada vez mais. Agora, doutor Fernando, esse ponto da medicina personalizada ela é super importante porque, sem dúvida, é muito bom, né, que vocês possam identificar o perfil do paciente e oferecer aquele tratamento que vai garantir uma resposta melhor, enfim, um desfecho melhor para o paciente. Agora, se a gente olha para esses testes genéticos, como você trouxe, essa questão dos biomarcadores, isso hoje tem algum potencial já dentro da área de cardiologia voltado para uma questão de um diagnóstico precoce, da gente poder prevenir que esses eventos aconteçam? Aí eu vou discorrer um pouquinho sobre a evolução dos biomarcadores, né? A gente tem os biomarcadores clássicos, por exemplo, troponina, que é um marcador no sangue que vê a injúria, a isquemia, a necrose do músculo cardíaco quando tem um infarto. Então, nós estamos vendo já o evento consumado e aquela enzima sendo liberada na corrente sanguínea e você podendo mapear a área de infarto pela liberação de troponina. E hoje a gente avança para genômica, para proteômica, para metabolômica. Então, ter biomarcadores que possam refletir fases mais precoces do aparecimento da doença. Então, um exemplo também, BNP, que é o Brain Natriuretic Peptide, que é o biomarcador clássico de sobrecarga do coração, em situações de sobrecarga de líquido e de estresse intracavitário, ele é liberado na corrente sanguínea. Esse é o clássico. Mas hoje a gente avança para microRNA,
Para os metabolomas, que sem dúvida é interessante, eu dei um exemplo que dentro de uma observação clínica minha, no meu ambulatório, no INCOR, ambulatório que tinha um número muito grande de pacientes, tinham 2.000 pacientes, me chamava a atenção que os pacientes, quando estavam numa fase mais avançada da doença, eles tinham um hálito diferente. A partir daí, ninguém tinha descrito isso no mundo, isso junto com o pessoal da Química da USP, uma tese de uma orientanda minha, a professora Fabiana, nós fomos atrás, descobrimos a substância, que é a propanona, que é um tipo de acetona, que estava refletindo um déficit energético do coração, substrato energético do coração. Quando o coração entra em falência, se esgota ácido graxo e glicose, o organismo precisa buscar outra fonte de energia para o coração bater, são os ácidos, são os corpos cetônicos, e os corpos cetônicos são muito voláteis, que saem pelo hálito, então a gente pôde identificar e fazer uma patente mundial em cima de uma observação clínica, né? Então hoje a gente tem essa patente de um biomarcador, de uma observação clínica que reflete metabolismo do coração pelo hálito. E isso avança muito. Esse é um exemplo porque foi uma vivência que eu e meu grupo nós tivemos. Tivemos a felicidade de ter hoje uma patente americana e brasileira também em cima de um conceito de biomarcador. Então, o sonho também é que esse biomarcador ele seja muito precoce, que a gente consiga ver naquele paciente que você acha que ele está bem, mas que ele possa já estar alterando algum biomarcador, metaboloma, eu acho que é um caminho para isso, e que algumas alterações metabólicas já se expressem, que já reflitam que eu preciso mudar a rota do tratamento, ou preciso incrementar alguma coisa, ou preciso indicar uma cirurgia mais precoce, ou preciso ficar de olho que esse paciente vai internar. Então, os biomarcadores hoje têm um papel muito importante também. Agora, eu e a Laura, a gente tem um viés muito de acesso, porque no nosso dia a dia, além da gente falar muito sobre tecnologia e inovação, a gente fala muito sobre o acesso do paciente. Como que está hoje o acesso dos pacientes a esses testes? É algo ainda muito distante, restrito para um perfil específico? Ainda é distante. Para a grande população né? O BNP, que eu comentei, que é o biomarcador clássico, desde os estudos americanos do professor Lemaisel, mostrando que, comparando indivíduos normais, indivíduos com insuficiência cardíaca, já se expressava no sangue, hoje é um exame que é possível de se fazer para os pacientes, até para referendar o uso de medicamentos, para o acesso de medicamentos para a doença, pelo SUS. Troponina também, PCR que vê inflamação. A gente fala hoje das doenças cardiovasculares que não são doenças, a aterosclerose, que é a formação de placa de gordura, não é uma doença degenerativa, é uma doença que tem muito de inflamação, né? Então, ter marcadores inflamatórios é muito importante, o PCR é um marcador inflamatório. Então, esses clássicos estão disponíveis. Mas pensar hoje na fronteira do conhecimento de metaboloma, proteômica, está muito longe. Está muito longe da saúde suplementar também, para os convênios. Se você for pedir um metaboloma específico e chegar num convênio, vai achar que você é um maluco ainda, né? E não tem aí. Mas também acho que se no futuro se mostrar custo efetivo, acho que esse é o ponto. Quanto custa internar um paciente, quanto custa indicar um procedimento, né? Então, as análises que a gente faz pouco ainda, análise de custo-efetividade de tratamento. Então, se mostrar que no futuro que você diagnosticar precoce, você tratar precoce, você evita que esse paciente interne, para o sistema de saúde ele é vantajoso. Agora, doutor Fernando, eu queria falar um pouco de transplante, né? Eu queria que você comentasse como é que está o sistema aqui no Brasil, né? Especialmente transplante cardíaco, e o que a gente tem observado de avanço e o impacto nos desfechos para o paciente, né? Tanto sobre vida, satisfação, qualidade de vida. Eu trabalho 30 anos com transplante, né? Desde 1993. Eu sou completamente apaixonado pelo transplante e eu agradeço sempre ter tido a oportunidade de entrar nessa área. Quando eu comecei em 93, não era uma área muito atrativa para a maioria dos jovens cardiologistas da época, jovem cardiologista, começando carreira. Mas poucas intervenções em medicina são tão transformadoras como um transplante.
Se você imaginar um paciente com insuficiência cardíaca avançada, ele tem falta de ar para fazer pequenas atividades, às vezes em repouso, para comer, para tomar banho, interna toda hora no hospital, inchado, com um prognóstico muito ruim. E de repente ele recebe um transplante que oferece para ele a possibilidade de ser reintegrado completamente na sociedade e fazer atividade física, fazer esporte de competição e viver muito bem e viver melhor. Então, o transplante ele é muito transformador. Claro que não é um procedimento isento de riscos, né? Porque você, no transplante de coração, doador falecido, que tem uma carga genética diferente do receptor, a gente tem hoje informações mais detalhadas, a gente tem o tipo ABO, mas tem o painel imunológico, que era uma informação que a gente não tinha no começo, que eu comecei a trabalhar com transplante. Então hoje a gente consegue fazer o match do doador com o receptor, além de tamanho, tipo sanguíneo, as prioridades de gravidade, também com match imunológico para ter mais chance de sucesso, e hoje mais de 90% de sucesso para um transplante. O que a gente tem observado de avanços, novos medicamentos, novos imunossupressores, novos métodos diagnósticos de rejeição não invasivos, como se fosse uma biópsia líquida, você ter no exame de sangue, porque antigamente era necessário fazer biópsia. Então, para eu saber se um paciente está rejeitando, eu tenho que fazer uma biópsia, como se fosse um cateterismo, tirar um pedacinho, analisar no laboratório. Hoje, a biópsia tem perdido cada vez mais a sua indicação. No sangue, você tem o cell-free DNA, então a liberação de células, quando a célula tem uma agressão por uma rejeição no órgão, libera células do doador no sangue e você consegue detectar aquelas células e quantificar e ver que o paciente está rejeitando. Então hoje poder fazer um exame simples de sangue e ver se o paciente está rejeitando. Também a inteligência artificial e as machine learning, um exemplo disso é um eletrocardiograma, que a gente não dá muito valor. A Clínica Mayo, nos Estados Unidos, faz um estudo com milhares de pacientes, com simples eletro, pacientes que rejeitaram e não rejeitaram pós-transplante. E simples alterações que a inteligência artificial conseguiu mostrar, em cima de frequência cardíaca, amplitude das ondas do eletro, o espaço de alargamento do eletro, conseguiu predizer se o paciente está rejeitando com um simples eletrocardiograma em cima de modelos de inteligência, de machine learning e inteligência artificial. Então a gente avança muito para métodos não invasivos de diagnóstico de rejeição, do controle imunológico, e agora abre-se a perspectiva do xenotransplante, né? Que é outro campo que ainda, 30 anos de pesquisa, você imaginar que você vai pegar o coração, um rim de um animal, e vai poder botar em um humano, com as vantagens de não ter necessidade de fila de espera. Por outro lado, você imagina fazer clone, terapia de clone, em que você pode pegar teu material genético, colocar no embrião e desenvolver um porquinho com 6 meses, com genes knock-in, genes knockout. Então, alguns genes que você desliga do porco, alguns genes que você adiciona humanos, e você poder desenvolver um órgão que possa ser o seu órgão em determinado tempo, né? Então, isso abre o mundo do transplante, das filas de espera, dos pacientes que continuam morrendo esperando órgãos, né? Então, é uma grande revolução. Temos ainda que avançar nisso, os resultados ainda são preliminares. No rim, parece que já um pouco mais consolidado. No coração, poucos casos, ainda 2, 3 casos, ainda tem necessidade de avanço. Mas o xenotransplante abre grande perspectiva. E a mensagem que eu sempre falo é que o paciente que tem insuficiência cardíaca, que sempre falo para eles, tem que fazer 2 perguntas objetivas. Se o transplante entra na tua vida para oferecer viver mais e melhor. Quando isso chega a esse momento da evolução da doença, o transplante é fantástico e é o tratamento de escolha para cardiopatia em fase avançada, quando não existe mais nenhuma opção. Eu não vou discutir mais marca-passo, ponte de safena, troca de válvula, não tem mais remédio, o paciente tem uma péssima qualidade de vida e prognóstico, o transplante é realmente salvador.
É legal, lembrando que o Dr. Fernando já esteve no nosso podcast comentando sobre xenotransplante, né, Camila? Inclusive, o que você estava falando, eu estava me lembrando que a gente também conversou recentemente sobre a questão da impressão de órgãos para um possível Organ transplante printing, ainda, né, também numa fase inicial, mas quem sabe no futuro a gente também vai ter isso. Vocês contavam, foram 2 anos e meio atrás, e gente- naquela ocasião, eu até comentei com a Camila na época que eles vieram com perguntas tão profundas e que eu tinha poucas respostas naquele momento, mas já abrindo perspectiva de uma discussão de um assunto na área de transplante que vai explodir para os próximos anos, né? Eu torço muito para que a gente tenha a possibilidade disso ser realidade, né? E com certeza vai minimizar muito o sofrimento de pacientes que esperam transplantes. Sim. Agora, doutor Fernando, você trouxe aqui a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial está aparecendo aí em tudo quanto é lugar. Queria que você contasse um pouco para a gente com relação, como que você enxerga o uso da inteligência artificial hoje nessa questão da identificação de perfil genético e como que isso pode ajudar, de repente, nessa escolha do tratamento ideal ou na identificação melhor tratamento para esse paciente. Isso é inevitável hoje, né? Imaginar que a gente vai ter bancos com milhares, milhões de informações. Eu acho que muito médico ainda discute a máquina não vai substituir o médico. Claro que a experiência, você ter a tua expertise, ela é muito importante, mas você poder utilizar essa tua expertise, a tua bagagem clínica de vivência com toda essa tecnologia, é inevitável que isso vá acontecer e vai ser muito bom para os pacientes. Hoje no consultório, qualquer paciente já chega com muito mais informação. Não é mais simplesmente dar um Google para ter informação. Ele já vem com a pergunta feita, com respostas, com outros argumentos em cima de procuras que o paciente faz em cima das ferramentas de inteligência artificial. Na medicina, quer dizer, você ter grandes bancos de dados, grandes informações populacionais, bancos de dados de de alterações gênicas, por exemplo. Eu uso muito isso. Quando eu peço, tem uma cardiopatia e eu vou buscar uma mutação e vem essa mutação presente, para eu entender o que tem de impacto essa mutação. Então, é uma mutação que leva a mais morte súbita? É uma mutação que faz com que o paciente desenvolva uma cardiopatia? Ou é uma mutação que interfere em outros desfechos? Eu poder discutir com o paciente e com a família uma indicação precoce, por exemplo, de um desfibrilador e de um marca-passo. Então, se é uma cardiopatia com uma mutação do mal, história de morte súbita na família, eu poder indicar, por exemplo, um cardiodesfibrilador mais precoce para a fonte pagadora e para o SUS, eu justificar que esse paciente precisa de um olhar diferenciado e personalizado para aquele problema. Então, eu vejo assim, com muito bons olhos. Hoje, para dar aula para aluno também, eu comento que na aula, hoje com esses dispositivos, você está falando, o aluno está gravando, já vem um resumo do que você falou e perguntas objetivas em cima é outro tipo de educação médica, né? Você está num outro patamar e tem que se preparar mais e ter mais argumentos e discutir mais. E eu acho que isso vai reverter para os pacientes, sem dúvida nenhuma, porque hoje você tem um olhar mais completo, né, das doenças, das alterações gênicas. Então, eu sou entusiasta. É a inteligência artificial apoiando o médico a prever, né, esses eventos. Acho que tem um fator que é super importante para que isso funcione, que são os dados, né? Então, acho que agora a gente está no momento de conseguir ter dados suficientes para que essas predições elas aconteçam de fato refletindo a realidade. Mas no futuro, sem dúvida, isso vai ser um grande apoiador para o médico. Você criar scores de risco, né? Eu gosto muito de trabalhar com score. Recentemente, nós publicamos na principal revista de transplante do mundo o nosso score de risco de transplante. Então, pegar toda a minha população que eu já fiz transplante e você poder, em cima das variáveis do pré-operatório dos pacientes, do pós-operatório, do doador, botar numa grande planilha, fazer as análises estatísticas, buscar um modelo estatístico que mostre
e criar um score nosso, que possa ser aplicado na nossa realidade. E poder discutir à beira de leito, quando nos chamam para discutir transplante, e falar, olha, esse paciente tem muita chance de ter sucesso no transplante, porque tem um score baseado nisso. Ou esse não, o risco é muito alto, passou do ponto e tal. Então também isso ajuda na tomada de decisão. E a gente tem tentado buscar cada vez mais esses modelos, esses scores para tomada de decisão beira de lei. E a gente tem até algumas discussões de inteligência artificial também para diagnóstico. Já tem na cardiologia, porque eu imagino que essa questão do diagnóstico em alguns lugares talvez seja um desafio, né? E como é que pode apoiar esses lugares mais distantes, onde a gente não consegue ter talvez a tecnologia que a gente tem nos grandes centros? Eu acho que aí na cardiologia, por exemplo, a gente trabalha muito com imagem também, né? É multimodal e imagem também. Hoje a gente fala de eco, fala do eletro, fala de ressonância, fala de cateterismo. Tem a telemedicina, que você consegue fazer atendimentos remotos para um número maior de pacientes, e muitas vezes para pacientes que não têm acesso aos grandes centros. Então, utilizar essas informações, e os estudos têm mostrado que os bancos de dados de informação de imagem são fantásticos, não que supere os radiologistas, acho que são complementares. Alguns estudos até superam do ponto de vista do diagnóstico, porque é um banco de dados com milhões de imagens. Então, cardiologia trabalha muito com imagem, não só exame de laboratório, colesterol, eu vou ver PCR, eu vou ver função renal, função hepática, mas também os modelos de imagens. Então, a inteligência artificial e as machine learning com imagem em cardiologia é também uma revolução. Então, a gente usa bastante também e poder, em cima de informações, e a telemedicina, que foi regulamentada pelo Conselho Federal, hoje a gente sente mais à vontade de poder fazer. No HC, no INCOR, por exemplo, a gente tem um ambulatório de telemedicina para os pacientes transplantados que estão bem, por exemplo, os que estão em fila e estão estáveis, não precisam vir, se deslocar e você conseguir cuidar desses pacientes remotamente. Fazendo um cortezinho aqui, a minha tese de mestrado foi sobre estatinas e uma análise de custo-efetividade. Eu lembro que na época eu usei o Framingham. E eu, ouvindo você falar, fico imaginando a inteligência artificial sendo uma modernização do que era o Framingham no passado. Então... Quinta geração, né? Hoje a gente ainda discute Framingham. Vou te dizer, tua tese está muito atual, não tem dúvida. Você imaginar, é um modelo populacional fantástico. E na cardiologia a gente usa muito, muitas informações que vêm de lá, desse grande estudo. Mas acho que é uma modernização, né? E eu falo, por exemplo, os estudos do Valentin Fuster, que é um cardiologista de Nova York, é um espanhol, radicado, chefe do Monte Sinai, estudos interessantes em que junta os dados laboratoriais, epidemiológicos, junto com imagem, então para ver espessura de carótida, ateromatose em aorta, então você conseguir juntar informações de imagem com laboratorial, um Framingham mais modernizado com as informações, esse é o caminho, né? Legal. Então, doutor Fernando, queria muito agradecer a sua participação aqui, acho que foi ótimo, né? A gente pôde debater não só tratamento, como também diagnóstico, como a inteligência artificial pode apoiar aí toda essa jornada de cuidado do paciente. É sempre bom conversar com você mais uma vez, foi um enorme prazer. Agradecer também você que nos acompanhou até aqui, lembrando que essa é a vertical de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, e se você quiser conhecer um pouco mais dos nossos conteúdos, é só acessar www.mittechreview.com.br. E agora não esqueça de acompanhar o nosso Momento Saúde 360. Até já! Olá, você está acompanhando o podcast Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil. A gente faz uma pequena pausa agora para o nosso Momento Saúde 360, oferecido pela Blue Plano de Saúde. Eu sou Carolina Belin, repórter da MIT, e comigo está o diretor comercial da Blue, Gilberto Cabas. Gilberto, uma grande dúvida às vezes dos beneficiários, dos clientes, é como que se faz a composição do preço. Muitos fatores influenciam no preço de um plano de saúde, né? Você pode explicar isso para a gente? Sem dúvida. Hoje nós temos
produtos com coparticipação, sem coparticipação. Nós temos produtos de abrangência nacional, produtos de abrangência regional. Então, produtos de acomodação enfermaria, produtos de acomodação apartamento. Então, há várias variáveis, eu posso dizer assim, que influenciam na precificação do produto. Mas a Blue, ela oferece produtos, né, com a relação custo-benefício muito boa e, sobretudo, trazendo para o canal de vendas oportunidades para colocar em seu portfólio produtos bem competitivos. Hoje existe sim produtos de entrada, eu posso dizer dessa forma, mas produtos com segmentação assistencial completa, ambulatorial, hospitalar, com obstetrícia, que essa é a linha que a gente trabalha, e atende os nossos beneficiários em todas as suas necessidades. E como que vocês conseguem se manter competitivos, com preços competitivos, né? Quando a gente olha para a saúde suplementar, ela tem muitos desafios, especialmente da evolução de muitas terapias novas. Como que vocês conseguem se manter nesse lugar de competitividade? Hoje, o uso da inteligência artificial associado aos processos que a gente tem internamente nos auxiliam a mantermos um preço competitivo. O mercado hoje, ele exige das operadoras uma prestação de serviços, né, completa. Hoje a própria INS, ela determina o rol de procedimentos para cada operadora, e a Blue, ela, além de se enquadrar, ela tem diferenciais que o mercado hoje reconhece a Blue como uma empresa de grande tecnologia, além de ter uma tecnologia muito avançada, produtos bem competitivos. Reajuste também é outro fator importante, né? A Blue é a primeira operadora brasileira a aplicar reajuste negativo em sua carteira de clientes, né? O nosso reajuste na carteira dos PMEs foi de menos 2%. Isso impactou bastante o mercado de forma positiva, claro, porque o mercado está muito sofrido com altos reajustes dos planos de saúde. E quando a gente consegue ter uma boa gestão do risco, quando a gente consegue ter a tecnologia que ajuda na redução dos custos, a gente consegue repassar para a carteira um reajuste competitivo. Esse último impactou de forma assim que surpreendeu todo o mercado, né? Ninguém nunca no mercado reajusta para baixo, a gente deu desconto ao invés de dar aumento. Tá certo, obrigada. Você acompanhou então mais um Momento Saúde 360, oferecido pela Blue Plano de Saúde. Até a próxima. Continue acompanhando os conteúdos de Biotech and Health nas plataformas da MIT Technology Review Brasil.